8h16 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM e também no nosso streaming aí no Face, como falei no bloco anterior, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. A gente volta com esse programa e também no decorrer aqui do programa a gente vai encaixando as perguntas aqui dos nossos seguidores, do Face, que participam aí. Vamos falar sobre todos os assuntos já. Volto com você, Arnaldo Neto, e a entrevista hoje é com o secretário Anderson Campinho, de São João da Barra, secretário de Segurança Pública do município. Só deixar já, que a gente estava falando aqui no intervalo, que vai deixar para o último bloco, essas questões de segurança pública, sobretudo com os últimos fatos que aconteceram em Gruçaí. Eu recebi pergunta no WhatsApp, Nogueira estava falando que a Nice Barcelos também registrou pergunta aí no stream do Facebook. Nós vamos abordar esse fato no último bloco. Mas nesse a gente continua falando sobre a questão da pandemia, Campini, e vocês tiveram um desafio, acredito que maior, enquanto fiscalização, embora no momento a curva estivesse mais tranquila, que foi durante o verão. Queria saber se você fizesse um balanço desse trabalho no verão, nessa questão de fiscalização, quais foram as principais dificuldades, o que mais acontecia e que levava um trabalho maior à equipe de fiscalização. Teve muito evento clandestino. Como que foi um extrato do trabalho no verão? No verão a gente teve, essa questão de eventos clandestinos realmente é uma ocorrência que nos dá bastante trabalho, inclusive não só no verão, até no último final de semana a gente não teve, mas no final de semana anterior a gente teve um evento que tinha aproximadamente 400 pessoas e nós encerramos esse evento, o que é extremamente lamentável de se assustar, como que ainda... Onde esse evento? 400 pessoas, em Gruçaí. Então, o que a gente ressalta, dessas ações do verão, a gente precisa falar a questão do Carnaval, a Avenida Liberdade. É preciso a gente lembrar que o comércio estava autorizado a estar aberto até as 23 horas, com take-away até as 0. Então, aquela aglomeração de pessoas próximo ao clube de Gruçaí, as forças de segurança que lá estavam e acompanhavam, infelizmente não pôde se tomar uma medida mais enérgica antes do fechamento do comércio, uma vez que nesses comércios ali perto tinham pessoas tinham famílias que ainda levavam crianças para esses locais. Então, como que a gente tomaria uma medida mais enérgica, como, por exemplo, nós vimos em outros municípios, o uso, inclusive, de bomba de gás lacrimogêneo, enfim, uma série de outras medidas mais enérgicas que os órgãos de segurança poderiam tomar, naquele momento não pôde ser tomado. Mas, imediatamente após o fechamento do comércio, nós agimos e conseguimos dissipar essas aglomerações que ocorriam ali. Então, assim, a gente enquanto órgão de segurança, todos eles, eu falo agora no nome de todos os outros órgãos, a gente tem que entender que nós temos a responsabilidade muito grande. A gente não pode apenas atuar no sentido de se dissipar, por exemplo, aquela aglomeração, sem pensar nos efeitos, nos reflexos que isso causa nas pessoas que por ali estariam. Então, a nossa responsabilidade fica maior. A gente sabe que no momento a questão da aglomeração ali era um problema complicado, tinham pessoas ali com outras práticas até criminosas, como foram denunciados em diversos pontos, embora a gente não tenha conseguido pegar nenhum caso flagrancial, que a gente pudesse realizar uma prisão em flagrante, mas a gente atuou, estava ali presente, e imediatamente, quando o comércio fechou, a gente dissipou aquela aglomeração que ali ocorria, o que é lamentável, A gente é preciso dizer que as pessoas ainda têm famílias que levavam crianças, inclusive, para os comércios ali perto, o que é de se questionar, mas infelizmente a gente não tinha outra ação mais enérgica a tomar, por conta preservando ainda a integridade física dessas pessoas que ali estavam. Agora, outros eventos de clandestinos, festas particulares, também foi algo de se chamar a atenção, mas a gente conseguiu agir. A gente precisa agradecer as denúncias realizadas, a população realizou bastante denúncias no verão, realiza até hoje, chega a ponto de final de semana que a gente tem que eleger prioridade, qual que é mais grave, que a gente vai atender primeiro. Algumas pessoas têm questionado, porque eu liguei e não foi, mas a gente tem que eleger prioridades. Infelizmente, nenhum órgão de fiscalização, não só nesse momento de pandemia, mas de forma geral, vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
e não vai conseguir, devido ser humanamente impossível, alcançar a todas as demandas, mas a gente vai no máximo possível. O que é imprescindível nesse momento é a conscientização da população. Não há porquê de se necessitar. Eu preciso lembrar até agora que você está aqui um comentário que me enviaram de uma pessoa numa rede social em dizer que na Praça São João era um absurdo não ter a fiscalização, tendo pessoas, famílias lá com crianças na Praça São João. Olha, a gente tem fiscalização em vários lugares, mas como que eu destino um fiscal para ir à Praça São João? Olha a complexidade disso. Vai dizer para um pai ou para uma mãe que ele não poderia estar ali na Praça São João Batista, no centro da cidade, com criança. O imprescindível nesse momento era a consciência, né? A conscientização da população de saber que realmente não era algo a se fazer. Agora, a gente daria atenção, daria o foco, aí ali falar para um pai ou para uma mãe para não estar com a criança, ou a gente vai evitar, vai lá naquele evento que tem 400 pessoas nesse evento clandestino e terminar com esse evento. Então a gente acaba tendo que eleger prioridades, o que é mais urgente, o que é mais grave naquele momento. Mas é sempre bom que a população continue fazendo as denúncias, que a gente pode não atender naquele momento exato. Mas na primeira oportunidade, assim que seja possível, todas elas são verificadas. Campinho, sempre que há novas medidas restritivas, e isso não é só aí em São João da Barra, é aqui em Campos, acho que em qualquer lugar, quando se adota novas medidas restritivas mais severas, como são essas que estão sendo adotadas agora, como você mesmo destacou, inclusive com recomendação do Ministério Público, há uma série de comentários nas redes sociais falando, e a eleição? Fazendo um paralelo com o período de eleição. E aí eu te pergunto, e a eleição? Como que foi a fiscalização nesse período? Tiveram algumas dificuldades, seja com o candidato do grupo que você pertence, seja com os outros candidatos, tivemos os outros 5 candidatos. Como que foi o período de eleição para a fiscalização nessa questão da pandemia? Olha, na eleição, a prefeita foi exemplo do que poderia ser feito como medida responsável no momento de pandemia. Para termos conhecimento, o TSE, o TRE, melhor dizendo, que acompanhou e disse quais seriam os eventos, inclusive, as possibilidades dos candidatos fazerem sua campanha. Inclusive, poderia ter tido uma série de coisas que não houve. A prefeita optou por carreata e live, comício live. Poderia, por exemplo, a gente estava, acho que se não me engano, na faixa laranja, e foram liberadas diversas possibilidades de se realizar a campanha. Aqui em São João da Barra só houve a live e a carreata. Foi uma medida responsável tomada pela prefeita naquele momento. Inclusive, salvo engano, acho que até o próprio comício, de uma forma, uma série de restrições, poderia ser realizado, mas não foi acatado, não foi feito com a responsabilidade necessária que teria que ter. A gente teve carreata e live, como forma de se evitar de forma mais responsável possível qualquer tipo de coisa que pudesse ser contra as medidas necessárias adotadas para a pandemia. Você citou mais cedo a participação da população, e esse era um tema do bloco, inclusive. A maior parte das denúncias vem pela população. Quais são os canais que a população tem para falar com vocês, para denunciar algum tipo de aglomeração? Então, 24 horas por dia, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, CIOP, que é o órgão que integra a Secretaria de Segurança, funciona 24 horas e recebe diversas denúncias, e é sempre bom que a população utilize esses canais. 2741 1190, 2741 1190, 999 153 153, 999 153 153, WhatsApp e ligação. É sempre importante que a população participe realizando essas denúncias. A gente precisa agradecer porque a população participa. Inclusive, uma das maiores denúncias que a gente recebe, por exemplo, por parte de descumprimento de decretos sobre o que se refere ao comércio, são dos próprios comerciantes, porque quando você fecha o seu comércio, você quer que você tenha responsabilidade, você quer que o seu companheiro de comércio também tenha responsabilidade e feche. Então, assim, é por isso que a gente tem uma ação no intuito de ter isonomia, uma vez que se é adotado uma medida como imprescindível a ser cumprida, e um cumpre, por que não o outro não vai cumprir? Então, as maiores denúncias que a gente recebe acabam sendo nesse sentido, e a gente vai em todas elas. A gente ontem teve um
um vídeo, é importante também aproveitar o espaço e falar, né, de uma comerciante questionando as lojas americanas, por ser uma loja, uma multinacional, né, uma loja de porte, que tem aqui no município, por que ela não estava fechada? Ela estava vendendo bombom, caixa de bombom lá. Então, as lojas americanas, no último sábado agora, ela foi interditada novamente. No início da pandemia, ela também foi interditada. E ela foi interditada agora no sábado porque ela estava vendendo eletrodoméstico. Embora a loja americana ela tenha no seu alvará, lá no seu KNAI, né, que chama, como atividade principal supermercado, ela tem que, assim como os outros, atender, neste momento, apenas o que está previsto como essencial. Então, ela pode funcionar com supermercado, sim, mas vender eletrodoméstico, não. Ela foi isolada, ela foi fechada no sábado, abriu depois, mas isolada a parte de eletrodoméstico apenas no supermercado. E estava vendendo chocolate ontem, foi questionado. Mas chocolate é um alimento. Ele está caracterizado como um item alimentício. E no supermercado, em todos os outros supermercados, vão estar agora. Se vende o arroz, o feijão, o óleo, todos aqueles mantimentos necessários, vende o chocolate, mas é entendido, né, por quem é da área conhecedor, pelos órgãos de vigilância, como um item alimentício. Todos os itens alimentícios podem ser comercializados no supermercado. E hoje, por exemplo, a gente tem a restrição que o supermercado não pode vender bebida alcoólica. Pode sim, mas por delivery. Mas na loja ali, para você ir lá fazer retirada, não. Eu acho que o bom senso deve sempre prevalecer nessa questão de fiscalização, e você deve saber disso muito mais do que eu. Mas existem sanções, punições previstas no decreto para quem descumpri-las. Inclusive no artigo penal há previsão para isso. Né? No Código Penal, melhor dizendo, há previsão para isso. Em São João da Barra, já chegou a ser aplicado algum tipo de sanção? O comerciante corre risco, por exemplo, de perder alvará por funcionar fora das regras estabelecidas em decreto? Sim, então está prevista a cassação do alvará, o fechamento do comércio, e a medida mais assim, imediata para aquele momento de descumprimento é a condução à delegacia para registro de ocorrência com base no artigo 268 do Código Penal, que é o descumprimento de medida sanitária. E isso ocorreu no último sábado, a gente teve que conduzir um comerciante. Não é o que a gente quer, não é o ideal, a gente não quer que isso aconteça, a gente entende, como eu falei anteriormente, todo momento difícil, né, esse momento difícil que todo mundo vem e está passando, mas no caso de descumprimento, né, de uma desobediência, algo mais grave, infelizmente não há outra medida que seja feita, senão a condução para a delegacia para a ocorrência. O objetivo é a conscientização. Correto. E essas ações de fiscalização, quem acompanha essas ações? Você tem o suporte da Polícia Militar, por exemplo, ou só as forças de segurança municipal? Não, a gente tem os órgãos municipais, né, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, a Fiscalização de Postura, os agentes da Secretaria de Segurança. O que é preciso também aproveitar o espaço e agradecer, porque todo esse pessoal está aí dia a dia na rua. Os órgãos de segurança ainda não foram reconhecidos pelos órgãos de saúde como prioritários para este momento, para receber a vacina, ou seja, não tem ninguém ali vacinado. Neste último final de semana, por exemplo, nós precisamos trabalhar com efetivo total. Nós tivemos funcionários que ali abriram mão do seu dia de folga e trabalharam conosco sábado, domingo, ou seja, a gente tem que agradecer muito. Infelizmente, às vezes algumas pessoas questionam as ações, porque é muito difícil você dizer o não. Né? É muito bom quando você diz o sim, mas o fiscal, quando chega para atuar, no caso desse ou como qualquer outro caso, ele chega na maioria das vezes para dizer o não. E quem diz o não é sempre mal visto. É muito questionado, porque ele teve truculência. Eu não estou presente em todos, embora acompanhe bastante, não estou presente em todos, eu não posso dizer se pontualmente se há ou se não há. Né? Se houver, é inadmissível, porque a orientação não é essa. A orientação é a cordialidade, é a gente tratar bem para ser bem tratado, enfim. Mas dizer o não é sempre muito difícil. Então, você dizendo o não, mesmo que com toda a cordialidade, toda a educação, você sempre vai ser interpretado de uma forma negativa. Ninguém gosta, eu não gosto, você não gosta, o Arnaldo também não, ninguém gosta de ser fiscalizado. Ninguém gosta, né? A gente tem, eu ouvi uma expressão um dia desse, inclusive com relação à pandemia, que um dos maiores problemas é o fato de se cumprir regras, né? E nós temos essa dificuldade no dia a dia. A gente sabe de uma série de coisas
que é importante que a gente faça, e a gente acaba tendendo a fazer algumas coisas diferentes do que nos é orientado para ser feito. Então, quando o fiscal chega para dizer o não começa a dizer o que tem que ser feito de acordo com as regras que estão impostas, há essa dificuldade. Embora, eu preciso frisar mais uma vez, isso é muito pouco e muito pontual. Em sua maioria, a população são-joanense, os comerciantes são-joanenses estão de parabéns, e a gente precisa sempre agradecer a receptividade exercida por cada um deles. Campinho, no grupo aqui de WhatsApp do programa, Pode seguir, Arnaldo, pode seguir. Por favor. A Odisseia Carvalho levanta uma pergunta com relação às medidas de fiscalização e pontua o seguinte: vários bares, em bairros ficam abertos com pessoas bebendo sem máscaras e seus donos também atendendo sem máscara. Acho importante, além da fiscalização, multa para que descumprirem as determinações da prefeitura. E eu encaixo aqui, Campinho, um comentário pegando esse gancho da Odisseia sobre bares de bairros não muito próximo da área central. Tem um comentário do João da Costa Cunha dizendo que em Barcelos não existe fiscalização. Praças lotadas, jogos de futebol, boteco cheio, cachaça rolando solta, enfim. É complicado, segundo a colocação dele. É claro que a fiscalização, não somos aqui ignorantes, é impossível qualquer fiscalização cobrir 100% de qualquer território municipal. Aqui em Campos tem uma dificuldade ímpar por ser o maior município territorial em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, mas São João da Barra, mesmo sendo menor, é impossível, você não tem um fiscal para cada um. É impossível. Mas essa fiscalização em bairros mais distantes da área central, fora desse eixo, está falando São João da Barra, Gruçaí, que é o antigo primeiro distrito, como tem acontecido nesses bairros, Cajueiro, Degredo, Quinto Distrito, como têm sido as ações nessas localidades um pouco mais distantes do centro? Olha, de certa forma é até bom ele ter feito esse comentário, porque dizer que não existe a fiscalização, eu fico satisfeito, porque eu acredito que esse nosso amigo, ele deve estar realmente seguindo orientações e ficando em casa, porque nós temos as fiscalizações em todos os distritos do município, nos 6 distritos do município, né, diuturnamente. Obviamente, como você bem disse, nós não vamos conseguir alcançar a totalidade, né, isso é humanamente impossível, né, não vamos conseguir estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas a gente alcança todos os municípios. Talvez, né, o caso de Barcelos, ou como outros locais também, a gente vai conseguir estar no exato momento que está acontecendo um descumprimento, mas a gente vai chegar ali em breve, porque a gente está em todos os distritos do município. Certo, Nogueira. Tem aqui outras participações aí pelo streaming, vamos ver se a gente encaixa alguma aqui nesse bloco. Sobre a questão da violência, a gente falou aqui agora, Pedro Inojosa está aqui participando. Estranho o decreto e superior à Constituição Federal, estamos agora em estado de sítio ou de defesa? Ele faz a pergunta. Outro também, tem um outro comentário aqui, rapidamente. Janaína Barreto diz que o trabalho dos bandidos é essencial, porque eles estão trabalhando em Gruçaí, né? E aí vai. Já começa o negócio de mito aqui. Se a gente for continuar aqui nas perguntas do... sim, achei aqui. Desculpa, Arnaldo, achei. Sim. Perdão. Gisele Terra, bom dia. E os condomínios, como ficam? Como ficam os condomínios, né? Eu acho que pode ser relacionado àquela questão do esporte que eu falei mais cedo, que eu te perguntei, também festas, essas coisas todas, que o Arnaldo já comentou com você, Campinho. Como é que fica a questão da parte dos condomínios residenciais? É o mesmo decreto? Sim, aqui em São João da Barra a gente, eu lembrando aqui agora, pensando, acho que o Arnaldo também pode me ajudar nisso, a gente não tem essa condição. Não tem muito, não. Né? Eu vi um em chapéu de sol, fiquei até espantado quando eu vi, que é gigantesco, lá para dentro, chapéu de sol, mas é o único que eu vi até agora. Né? Desconheço o teu nome, não sabia desse condomínio. Aí tem também a pergunta das Dores Ferreira, perdão, porque ao invés desse blá blá blá, não vacinar a população? Dinheiro tem,
Então, com certeza, esse é o maior anseio. A prefeita já participou de um consórcio junto com outros prefeitos do município, porque para comprar a vacina teria que se ter uma certa quantidade e bem superior com o número de habitantes de São João da Barra, e junto com outros prefeitos do município assinou esse consórcio junto para tentar a compra. Já tentou comprar em diversos outros locais e está tentando, já tem essas propostas, já assinado. Isso foi até publicado em redes sociais. Vontade de comprar não falta. O que falta é a vacina estar disponível para isso. Bom, 8h37, então, vamos ao intervalo comercial. Próximo bloco a gente volta com o encerramento deste programa, dessa entrevista. A gente fala sobre outros assuntos, inclusive, como o Arnaldo já pré-pautou aí, essa questão da violência também. Voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos em instantes.